E o passado, eu dividi em dois passados. O passado histórico e o passado psicológico. O passado psicológico permanece. O passado histórico, muitas vezes, ele passa. O texto que nós vamos trabalhar está lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Convido a igreja a abrir as Bíblias. Se você tiver com dificuldade de achar Lamentações, abre lá em Salmos, caminha um pouquinho, Provérbios, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, e eu vou ler com os irmãos do versículo 19 até o versículo de número 24. Nós vamos ler alternados, mesmo assentados, mas em sinal de reverência à palavra do Senhor. Eu lerei o primeiro versículo, os irmãos o seguinte, até chegarmos no versículo de 24, onde todos nós leremos a uma só voz. Lamentações 3, de 21 a 24. Diz assim a palavra de Deus, versículo 20, perdão. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Os irmãos agora? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Vamos ler juntos o 24? A minha porção, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Meus irmãos, eu quero convidar o reverendo Evandro, que nos dirija a Deus numa oração pedindo pura iluminação. Vamos baixar nossas frontes, fechar nossos olhos e vamos orar. Senhor, como é maravilhoso podermos olhar para a Tua palavra e ver nela a graça, a misericórdia e a esperança. Meu Deus, é nessas verdades que nós, nessa hora, nos colocamos diante do Senhor para ouvirmos a Tua palavra, a exposição da Tua palavra. E o Teu Santo Espírito, Deus, que iluminou Jeremias, Deus, inspirou Jeremias, possa iluminar agora a exposição da palavra, nossa mente e coração, para podermos compreender de fato aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, nos exortar, nos dar, ó Deus, esperança nessa noite vinda do Senhor. Amém. Pai, obrigado porque nós somos um povo de esperança, um povo da esperança. E o Senhor nos renova essa esperança a cada dia em nossos corações, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor, que na cruz morreu, mas no túmulo vazio, ó Deus, nos traz esperança. Sustenta-nos, ó Deus, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, muitas vezes a dor, o sentimento, o desespero nos aflige. Essa dor, atitude, e muitas vezes a dor que nós sentimos, nós queremos nos entregar. Muitas vezes nós passamos por situações difíceis na nossa vida em que nós não sabemos ainda como resolver aquilo. O texto fala do povo. Quando o povo foi para o cativeiro, ele volta, mas ele volta ainda magoado com as coisas do passado, sofrido. Assim é conosco muitas vezes. A dor. E nós sabemos que a palavra de Deus nos traz uma esperança, mesmo quando tudo parece desmoronar na nossa vida. A esperança de nós nos encontrarmos. As promessas de Deus nos diz, olha, nós seremos recompensados com as misericórdias de Deus a cada dia. E eu quero trabalhar o texto que nós trabalhamos em 3 partes, né? A primeira parte, a realidade da dor. O segundo aspecto, a esperança que Deus nos oferece. O terceiro, o fundamento da esperança. Meus irmãos, nós temos alguns aspectos que são relevantes para nós. Muitas vezes, algumas coisas sucedem conosco. Lembranças que nós temos do passado, a cada dia. Então, o grande está aflito, e muitas vezes acontece conosco essas aflições. O desemprego, às vezes ronda a nossa parte, a enfermidade, as dificuldades que nós podemos ter com os nossos relacionamentos, crise no trabalho, problemas com filhos, problemas com a esposa, problema com o noivo, com o namorado. Então essa pessoa vive nesse momento e lembra muitas vezes as coisas que teve no passado. É o passado histórico.
São coisas que nós passamos, que nós convivemos, e aquilo ficou marcado na nossa vida. Quando nós somos crianças, os pais usam muito essa expressão, o menino arteiro, né? O menino arteiro é aquele que faz arte, e às vezes os mais velhos falam, é melhor fazer arte do que ficar numa cama de hospital. Sim, é verdade, mas acontece que muitas vezes, aquilo que nós fizemos, que nós fazermos, ficam marcados para o resto da nossa vida. É um não que nós deixamos de dizer. É um sim que nós falamos e se arrependemos para o resto da nossa vida. Então, o nosso histórico, o nosso perfil histórico, né, o passado, são coisas que estão marcadas no presente. Muitas pessoas trazem isso. Eu já disse aqui uma vez, não sei se você já conheceu, conviveu com uma pessoa, no dia 30 de novembro do ano de 2025, às 16 horas e 15 minutos, você fez isso por mim, contra mim, ou falou isso. A pessoa guarda todos aqueles detalhes, que muitas vezes para nós é irrelevante na nossa vida. Meus irmãos, o que irrita a pessoa, muitas vezes, é lembrar. E aquilo vai trabalhando na vida daquela pessoa, aquilo vai remoendo, ela não consegue esquecer aquilo, ela se esquece da bondade de Deus, ela sabe que existe um Deus, mas não conhece o poder de Deus, não conhece a graça de Deus, então muitas vezes nós entramos numa depressão espiritual. Ela conhece Deus, mas ela não conhece o poder de Deus. Ela conhece a Deus, mas ela não conhece a graça de Deus. E aí nós começamos então a entrar numa depressão espiritual. Porque quando nós lembramos do passado, nós lembramos do quê? De experiências negativas. Nós não lembramos de Deus. Nós não lembramos muitas vezes que Deus já socorreu por inúmeras vezes quando nós estivemos em situações difíceis. Deus já agiu na minha vida no passado, mas nós lembramos, pode ver, sempre da frustração e da derrota. São coisas que ficam evidenciadas muitas vezes na nossa vida. E o passado psicológico pode causar a depressão, porque se há lembranças benéficas e são essenciais para a vida, é bom lembrar que o aniversário de casamento muitas vezes passa desapercebido. Muitas vezes, um momento importante da família passa desapercebido. Quando uma pessoa é bem casada, tem uma família bem constituída, as lembranças, elas são interessantes. Mas, se nós pegarmos um exemplo bíblico de Davi, as experiências que ele teve, positivas com Deus, ele conseguiu superar todas as negativas, porque ele confiou a sua vida em Deus. Então, o primeiro aspecto da nossa mensagem é a realidade da dor. A depressão, ela é causada por uma sequência de memórias carregadas de culpa. A depressão é uma sequência de memórias carregadas de coisas erradas que a pessoa fez e que não conseguiu equacionar dentro de si. Ela não conseguiu equacionar dentro de si e gera uma frustração de coisas que a pessoa não consegue superar no momento presente que ela vive hoje. Isso vem do passado psicológico, nos prende sempre num sentimento negativo, muitas vezes indignidade, muitas vezes até impotência e frustração diante daquela situação. Meus irmãos, o texto diz: lembra-te da minha aflição. Começa com uma realidade diferenciada. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, no absinto e no veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. O que nós lemos aqui na palavra de Deus, que em alguns momentos o vilão é a culpa, a pessoa pecou, mas lá atrás algo errado, e ela não se acertou com Deus. Meus amados, a esperança que Deus nos oferece é o segundo ponto que eu queria trabalhar com vocês. Se a pessoa está, nesse momento,
trabalhando algo na sua vida que a faz relembrar coisas do passado, Deus é a esperança que oferece a cada um de nós. Esperança do quê, pastor? De dias melhores, de dias que virão na sua vida, que Deus ainda concede pela sua graça, de você se tornar uma nova pessoa, uma nova criatura, esquecendo aquilo que passou. Tem muitas pessoas que erram, pecam, se arrependem, vão até a cruz de Cristo. Hoje foi muito importante a aula do reverendo Evandro na escola dominical. Uma das coisas que ficou evidenciado de Moisés no deserto, caminhando, foi a infidelidade do povo. O povo passou 400 anos escravos. Foram 70 para lá, não foi isso, Evandro? Se tornaram 2 milhões. Durante 400 anos escravizados pelos egípcios. Quando Deus dá a libertação, ouve o clamor do seu povo. O povo, após atravessar o Mar Vermelho, começa numa murmuração muito grande. Meus irmãos, murmurar é pecado. Ficar choraminguando as coisas caídas, derramadas, as frustrações da vida, do passado, é sofrer 2 vezes. A esperança que Deus nos oferece. Versículo 22. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as misericórdias, elas não têm fim. Meus irmãos, a expressão lembra-te da sua aflição traz para nós algumas observações importantes. Por exemplo, é preciso ter muita cautela para saber quem é que está constantemente nos acusando, nos pondo culpa. Porque quando Deus faz a obra de Deus é completa na nossa vida. E vem o arrependimento, e vem a transformação. Quando esse sentimento é inspirado demoniacamente, ele produz depressão, produz derrota. O que nós precisamos entender é quem é que faz essa acusação. Porque a palavra de Deus nos diz que as misericórdias de Deus, elas se renovam a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. A esperança de Deus, a esperança da nossa vida, vem do Senhor. E o último aspecto, o fundamento da esperança. Que fundamento é esse? Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. Para não sermos consumidos, porque as misericórdias não têm fim. O amor e a misericórdia de Deus, ele está presente em todos os momentos da nossa vida. Meus irmãos, o jovem hoje ele passa por uma coisa que nós, mais experientes, não passamos no passado. Nós não tínhamos telefone celular, nós não tínhamos a internet, nós não tínhamos os meios de comunicação que tem hoje. Hoje é muito melhor. É muito melhor se você sabe equacionar o seu uso. Eu me recordo que quando criança, as brincadeiras que a sociedade, os meus pais podiam oferecer para mim, o máximo quem tinha dinheiro era uma bicicleta. O restante você tinha que improvisar os seus brinquedos. E quando nós falamos de crescer, amor e misericórdia de Deus, nós precisamos entender que Deus é fiel a cada um de nós. E esse fato de você tirar o telefone muitas vezes dos filhos, como Sansão, isso pode levar o filho à depressão. Quer ver um problema sério que eu tenho em sala de aula? Vamos guardar o telefone celular, a prova é sem consulta. Hoje tem um tal da inteligência artificial, não é verdade? Aí fica fácil. Hoje você escreve uma petição, você escreve uma contestação, você coloca lá o assunto, né, doutor Abelardo? Inteligência artificial estrutura para você a petição. O jovem ele não sabe mais hoje viver sem o seu celular, não é verdade? Quantas horas por dia você fica sem o seu celular? Tem gente que não desliga nem para dormir. Então nós vamos observar que as tecnologias são excelentes, são boas. Você põe lá a comida no forno de micro-ondas lá, coloca lá 1 minuto, 1 minuto e meio, a comida está quentinha.
Não tem que acender a lenha no fogão, não tem que... Não, é excelente. Não estou falando mal da tecnologia. Nós não precisamos equacionar. Porque na ausência, muitas vezes, o jovem entra em depressão. O que isso tem a ver com a mensagem? É muito simples. Deus te dá tudo na sua vida. Te dá casa, te dá uma família, te dá um emprego, te dá roupa, te dá remédio quando você fica doente. Basta você perder uma coisa e você já... Puxa, eu vou falar uma coisa, crente não tem sorte, crente tem bênção. Puxa, não dei sorte mesmo nisso. Puxa, mas aquela pessoa foi fazer isso comigo? Que coisa! Meus irmãos, conheci um amigo pastor e ele sofreu um acidente de carro. Naquele tempo, ele tinha uma Caravan. Caravan é um carro da Chevrolet. Muita gente aqui não sabe o que é Caravan, mas é um carro da Chevrolet. Depois você olha no Google, você vai ver o que é Caravan lá. Tem um motor na frente. E ele estava vindo de Foz do Iguaçu para São Paulo, uma estrada. E era uma que vinha, não eram essas estradas duplicadas. E saiu um caminhão dentro de um canavial e pegou a frente dele na pista que ele estava e precisou amputar a perna esquerda dele. Ficou muito triste. E ele falou, olha... Deus me chamou para o ministério, eu não vou deixar de ser pastor, mas só que agora eu vou voltar à minha atividade para atender as pessoas que são vítimas de acidente de trânsito. E aí um pastor falou, olha, tem um rapaz que sofreu um acidente de moto, ele perdeu as duas pernas, mas ele não quer saber de ninguém. Ele falou, pode passar o endereço da casa dele? Está no hospital ainda. Ele foi lá no hospital, pegou a Bíblia, foi lá conversar com ele. Chegou lá, o senhor falando de tal, Aí ele já virou assim para ele e falou assim, Randall, pastor, não me venha falar de Bíblia aqui, falar de Deus, de Cristo, porque, poxa vida, que Deus é esse que permitiu que eu perdesse a minha perna? Aí ele levantou as duas calças, mostrou as próteses e falou, o mesmo Deus que tirou as minhas duas pernas. Posso falar de Cristo para você? Meus irmãos, a misericórdia de Deus, a fidelidade de Deus, é uma declaração de fé, de amor para cada um de nós. Judas teve o sentimento de culpa, mas foi se enforcar, um sentimento diferenciado. Deus não trabalha na vida de ninguém para levá-lo à miséria espiritual ou emocional. Saibam disso. Mas o Espírito trabalha para levantar, para recuperar e para restaurar aquele que é chamado. O Consolador, ele é chamado de ajudador. O texto grego diz que ele é Paráclito, aquele que vem para andar ao nosso lado. Agora a Bíblia diz que ele é o acusador, é o inimigo. É o nosso inimigo, é o adversário. E eu digo aqui uma coisa para vocês, é preciso ter muita cautela para saber quem é que está constantemente nos acusando e pondo a culpa. Porque quando a obra de Deus é feita, é uma obra completa. A declaração de fé, a nossa maior riqueza, são as circunstâncias, mas o Deus é o mais importante nas nossas vidas. Eu quero convidar você a lembrar das promessas de Deus. Queria lembrar você nessa noite, a lembrar você que tem um Deus que se importa com você. Que todos nós que tivemos um passado, como eu tive um passado, que muitas coisas que eu não gosto de lembrar. E quando eu lembro, eu coloco nas mãos de Deus, Senhor, que isso não seja um motivo para me derrubar, mas para que eu não erre novamente, para que eu possa levar em conta tudo aquilo que eu aprendi com esse pecado, com essa coisa que eu fiz, que me envergonho até hoje. Todos nós temos coisas que nós não gostaríamos de fazer novamente. Todos nós sabemos que Deus sempre estará pronto a nos levantar. Porque quem está com uma ferida no braço, não precisa que ninguém passe sal grosso. Quem está com uma ferida exposta, precisa que passe um bálsamo. E Deus é o nosso bálsamo. Jesus é o nosso bálsamo, em toda e qualquer situação. Devemos lembrar sempre das promessas de Deus, nos dias mais difíceis da nossa vida. Saibamos que Deus está conosco nos dias mais difíceis, nós nunca estaremos sozinhos. Não há mal que dure para sempre, o mal nunca vencerá o bem, porque Deus estará sempre conosco.
o amor de Deus renova a cada manhã, a misericórdia de Deus. Deus é fiel, mesmo quando a nossa fé vacila. E eu queria encerrar a mensagem nessa noite dizendo para vocês que o texto que nós lemos, bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. O versículo 25 traz uma observação muito importante para nós. Como é que você tem buscado ao Senhor? Você tem buscado ao Senhor? Você, a cada dia que Deus concede a você, a cada manhã, você tem superado as dificuldades de ontem? Agido de forma diferente? Muitas vezes não é o momento de falar. Muitas vezes não é o momento de mostrar a sua sabedoria. Muitas vezes o silêncio é a resposta de Deus para as nossas orações e as nossas respostas, muitas vezes para o nosso próximo. E orar com você, orar pelo próximo, orar pela sua família, é algo que tem que ser feito a cada dia, a cada momento da nossa existência. Depressão é a doença do século. Muitos jovens hoje estão doentes, deprimidos, porque se afastaram de Deus, porque não souberam tratar muitas vezes a ferida do passado. Eu quero que nessa noite você saiba que Deus quer cuidar de você em cada momento da sua vida. E a palavra de Deus nos diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Não desanime, não desanime. Saiba que uma das coisas mais lindas que a palavra de Deus nos dá e nos motiva é: se Deus é por nós, quem será contra nós? E quem for contra nós, Deus será o escudo, colocará sobre você o escudo protetor, para que você seja guardado. E João 10, 27 diz que as ovelhas de Cristo, como são chamados, ninguém vai tirar das mãos do Pai. Confie no Senhor, saiba que Ele estará sempre ao seu lado e que nós, em cada momento da nossa vida, precisamos nos aproximar mais de Deus e buscar a santidade, porque a palavra de Jesus é: sede santos como eu sou santo. Amém? Bom, vou dar à igreja agora alguns minutos para você orar com quem está ao seu lado. Ore pelo seu irmão que está ao lado, silenciosamente durante 2 minutinhos, e depois então a gente volta aqui. Vamos orar com o irmão que está ao lado, por ele, pela família dele, pela semana dele. Vamos orar silenciosamente. Eu vou orar aqui com o meu presbítero Randall.